João, capítulo 14, verso 25 ao 31. Diz assim, a partir do versículo 25, a palavra do Senhor. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Amém? Mais uma palavra de oração para que Deus nos dê iluminação, que Deus abra o nosso entendimento e o nosso coração, seja uma boa terra, onde a boa semente de Deus possa cair no nosso coração gerando frutos. Então, esse é o objetivo. Nós não estamos aqui apenas para informar o texto bíblico, mas ver o que essa palavra se relaciona conosco. Então, que o Espírito Santo possa também aplicar em nós, não apenas trazer iluminação, mas aplicar esta palavra no nosso coração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é santa, pura, reta. A Tua palavra é o nosso guia, é o nosso norte. A Tua palavra nos alimenta, é o pão que veio do céu. É o Senhor que nos dá esse alimento eterno. E somos fortalecidos, lavados, ó Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra acrescenta-nos a fé. Nos consola, nos exorta, nos corrige, nos confronta. Faz o que o Senhor quiser nessa noite. Tu és soberano. Nós estamos aqui para ouvir não o que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E eu oro pedindo que o Senhor nos ajude a compartilhar a Tua palavra com unção, com graça, com autoridade, ó Deus, e que alcance as vidas que estão aí do outro lado e a nós aqui na nossa casa, transformando as nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a capacitação. Ó Deus, repreenda tudo que não vem do Senhor. E abre o nosso entendimento e aplique essas verdades em nós, para que possamos cada dia aparecer com o Senhor e agradar o Senhor cada dia mais, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de entrarmos propriamente no texto, à guisa de introdução, eu queria lembrá-los que a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus vai falar particularmente aos seus discípulos. Aqui agora o ministério público de Jesus parece encerrar. E agora ele se concentra com os seus discípulos. E antes de ensinar-lhes outras coisas e ensinamentos profundos que Jesus tinha que ensinar aos seus discípulos, Jesus queria falar e prepará-los acerca da sua morte. Porque Jesus sabia que esse povo, principalmente os seus discípulos, embora tivessem vários ensinamentos de Cristo, ainda não tinham total firmeza. Na melhor das hipóteses, eles tinham uma fé debilitante, porque eles tinham contemplado milagres do Senhor, eles tinham presenciado a multiplicação, Jesus feito grandes coisas, mas ainda assim parece que os judeus estavam entenebrecidos, o seu entendimento estava embotado, o seu entendimento estava fechado. E Jesus aqui abre um espaço e para o seu ministério público, e ele se volta então ali no recôndito do tabernáculo, ele começa então de uma forma especial e particular a fortalecer os seus discípulos, a prepará-los acerca da sua partida. E Jesus deixa toda a preparação, porque Jesus sabe que a partir do momento em que ele vai embora, que ele sobe ao Pai, até a recebida do Espírito Santo, haveria um tempo. E durou-se 2 meses da subida de Cristo até a descida do Espírito Santo. Mas além disso, Jesus sabia que a perseguição iria se intensificar. Jesus sabia que os discípulos teriam momentos difíceis. E agora
embora Jesus precisando de consolo, porque Jesus estava a caminho da sua via dolorosa, Jesus estava indo em direção à sua cruz. É uma quinta-feira tenebrosa, é uma quinta-feira completamente que trariam fatos terríveis, como por exemplo o abandono dos seus discípulos. Enquanto Jesus iria precisar de consolo, não teria o consolo dos seus amigos. Era uma quinta-feira de Getsemane, era uma quinta-feira de suor que foi transformado em sangue, é uma quinta-feira em que Pedro nega Jesus, é uma quinta-feira em que todos os seus amigos se dispersam e abandonam Jesus. Então era uma quinta-feira terrível. Jesus estava caminhando em direção à sua cruz. E Jesus, de fato, ele assumiu a sua humanidade. Em nenhum momento ele usurpou ser igual a Deus. A Bíblia vai dizer isso. Então, quando Jesus vai dizer que o Pai é maior do que ele quer dizer de seguinte maneira, não que o Pai necessariamente seja maior que ele na essência, não. Mas ele assumiu toda a forma humana. E em todo o tempo que ele esteve na terra, Jesus foi submisso ao Pai. Nesse aspecto é que ele diz que o Pai era maior que ele. Mas certamente quando ele sobe aos céus, todos os seus atributos foi-lhe entregue. E então ele atinge o seu patamar de igualdade, da mesma divindade com o Pai. Então quando ele diz que ele e o Pai, que o Pai é maior que ele, está dizendo nesse aspecto de que ele se tornou homem e assumiu 100% a forma de homem, e mesmo sendo 100% Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas em todo o tempo na terra, tudo que ele fez, milagres, ensinamentos, ele fez conforme o Pai havia lhes ensinado. Fato é que o pano de fundo desse texto revela um clima de muita tensão. E não apenas isso, até porque os principais sacerdotes estavam aí arquitetando, juntamente com os fariseus, a morte de Jesus. Então Jesus sabia de tudo isso. Embora haviam ataques de fora, mas também dentro do seu arraial, entre os seus amigos, Jesus seria esquecido. Mas mesmo assim nós vamos ver a bondade, a graciosa misericórdia do Senhor e como ele é um Deus bondoso e amoroso. Mesmo ele precisando de consolo, e por isso ele vai ao Getsemane e ora ao Pai com toda a sua força para que Deus o consolasse. Porque esse consolo ele sabia que os homens não poderiam dar a ele. E isso fica a lição para mim e para você. Muitas vezes queremos ser consolados por pessoas. As pessoas até têm boa vontade e podem nos trazer algumas palavras. Mas o nosso real conforto está no nosso Deus. E Cristo nos ensina isso. Porque ele está na sua luta, ele vai a caminho do Gólgota, em direção à sua cruz, à sua via dolorosa, e passaria numa quinta-feira tenebrosa, morreria, daria a sua vida, seria humilhado, escarnecido, espancado e crucificado. E seria então ali colocado em uma tumba. E ele sabia disso. Havia então um clima de profunda tristeza, de profunda angústia, de profunda tensão entre Jesus e os discípulos. E quando Jesus os informa das suas dificuldades, do que haveria de acontecer, Jesus também confronta os seus discípulos, falando que, começando a confrontar o orgulho dos discípulos, porque Jesus começa no capítulo 13, lavando os pés dos seus discípulos. Então ele está confrontando o orgulho dos seus discípulos. Enquanto haviam alguns querendo sentar à direita e outra à esquerda, Jesus está então mostrando que ele está lavando os pés e caminhando para a morte. Então Jesus está confrontando o orgulho, a soberba e a vaidade dos seus discípulos. Também ele está confrontando ali a Judas, dizendo que ele seria o traidor e que trairia Jesus. E também confronta Pedro, quando vai dizer que Pedro o negaria antes que o galo cantasse. 3 vezes ele negaria, antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus, então 3 vezes. E aí Jesus confronta eles, mas como se fosse suficiente, Jesus então vai falar-lhes da sua morte. E Jesus apresenta que está perto da sua partida. Então invade um momento de angústia e de tristeza. Além disso, Jesus sabia que os discípulos passariam por privações. E era normal que os discípulos ficassem assustados, porque eles estavam com medo de enfrentar a vida agora sem o seu mestre, sem Jesus. E com razão. Quem pode olhar para o futuro e se imaginar ter uma vida de sucesso longe
do seu Senhor. Assim como eu, assim como os discípulos, eu e você também não queremos e não conseguiremos, não podemos conceber a ideia de viver ou de pensar em um futuro longe de Jesus. Nós não somos nada longe de Jesus. Por isso a razão dos discípulos ficarem inquietos, de ficarem com o coração turbados, temores no coração e completamente confuso diante de tudo que estava acontecendo. Mas além disso, Jesus sabia que a perseguição viria e eles ficariam com medo assim que percebessem e presenciassem a morte do seu Senhor, do seu Mestre. E certamente eles temeriam e ficariam assustados. Então Jesus, precisando de consolo, ele se volta para consolar os seus discípulos. Jesus precisava de consolo. Os discípulos estavam preocupados com as suas próprias questões. Mas mesmo assim, Jesus manifesta o seu amor, a sua graça e se volta para os seus discípulos e abençoa os seus discípulos e consola os seus discípulos. E ele nos ensina duas coisas. As nossas lutas, as nossas demandas, as nossas crises existenciais, as nossas tribulações não pode ser empecilho para nos tornarmos consoladores de outras pessoas. O problema que você vive não significa que você não possa lutar por outra pessoa, orar por outra pessoa, ou até mesmo consolar outra pessoa, levando palavras de consolo. Muitas vezes nós pensamos que as nossas lutas, elas são maiores do que as outras pessoas. Nós pensamos que as nossas dificuldades são as maiores de todas as dificuldades. E por isso nós nos trancamos dentro do nosso recinto ou dentro de nós mesmos, da nossa alma, do nosso recinto existencial e nos trancamos e não proferimos palavras de bênção, palavras que abençoam pessoas, que consolam pessoas, que encorajam pessoas. Estamos preocupados simplesmente como vamos resolver as nossas demandas, as nossas crises, as nossas mazelas. E esquecemos que Deus nos chamou com o mesmo ministério de Cristo para consolar uns aos outros. Jesus nos ensina que mesmo precisando ser consolado, ele abre mão de ser consolado e volta-se para o seu povo e começa a consolar os seus discípulos. Jesus nos ensina uma outra lição, que não podemos esperar que o consolo venha diretamente dos homens. O que eu quero dizer com isso? Então é contradição? Então não precisamos consolar outro? Não. Deus usa pessoas para que possa nos consolar. Mas é importante, é imprescindível que você e eu tenhamos o nosso tempo a sós com o Senhor. Jesus fez isso. Jesus consola os discípulos, mas Jesus vai até Deus e é lá no Getsemane que Deus o consola. Então Deus, ele é esse Deus que nos fortalece em meio às nossas crises, em meio às nossas mazelas, em meio às nossas dores e tantas outras coisas. Então, há um clima de temor, há um clima de terror e de assombro no coração, porque Jesus está dizendo que vai deixá-los e que eles não viriam mais. Então, eles ficam completamente preocupados. E aí, os seus corações ficam turbados. E o interessante é que um coração turbado é coisa mais comum nesse mundo. Esse problema abrange todas as áreas sociais, de todos os credos religiosos, de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais. O medo, o temor alcança todos nós. Até mesmo um coração, queridos, mais consagrado a Deus, ele pode ficar turbado pelas pressões. E é interessante porque nós temos as pressões que vêm de fora e sofremos as pressões as lutas que temos dentro de nós mesmos. Nós lidamos, queridos, com as nossas lutas externas, mas também nós lidamos com as nossas lutas internas. O medo é presente na nossa sociedade. Embora seja um sentimento primitivo, ele não é legítimo, porque quando Deus fez o homem na sua originalidade, Deus fez o homem sem medo. O homem não temia, o homem não teme a Deus. O medo surge a partir da queda. Portanto, o medo é o produto da queda. Então, é um sentimento caído. Existe, claro, um medo que é salutar, que nos põe em segurança.
por causa do medo, nós usamos muitas vezes um certo cuidado de prudência para não cometermos alguma coisa que venha nos prejudicar. Então, nesse sentido, segundo a psicologia, o medo natural das coisas é normal, porque ele serve até de proteção para a minha vida. Mas esse medo que Jesus está falando é acerca das lutas da vida, era acerca das perseguições que o discípulo estaria. E todo o ensinamento que Jesus deu a eles, se o coração deles não estivesse tranquilo no Senhor, nada adiantaria. Por isso Jesus prepara o coração deles para os dias maus que viriam. Portanto, um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora, mas não somente pelas pressões que vêm de fora, mas também pelos temores que vêm de dentro dos nossos corações. Esse é um sentimento comum após a queda do homem e que atinge todas as classes sociais, todas as classes religiosas, todas as faixas etárias. Enfim, todos nós estamos tendenciosos a passar por meio de turbulências e de temores, com o coração cheio de tempestades. Nós estamos vivendo um período em que o mundo está assustado, em que o mundo está em temor, em que o coração de muitas pessoas estão turbadas, muitas pessoas estão em conflitos. Outros perguntam: pastor, e isso, o que é que o senhor nos diz acerca das escrituras, escatologicamente, essa pandemia que tem se alastrado, é o fim do mundo? Ainda não, nós estamos nos princípios das dores, mas isso, a tendência é se alastrar cada dia mais. A Bíblia vai nos dizer que teremos dias piores, e essa pandemia, essas pragas que vêm se alastrando, essa não é a primeira, e também não será a última, outras virão, e cada vez mais em uma escala global. Isso vai atingir de uma forma muito mais intensa em pouco espaço de tempo, assim como uma mulher que vai dar luz. No início ela tem contração, mas são ainda contrações um pouco leves, com grande espaço de tempo. Mas na medida que se aproxima o nascimento da criança, aí então as contrações se intensificam e ela acontece em períodos, em intervalo mais curtos. Intensificação em força e em tempo. Então, o que eu quero dizer, queridos, nós estamos vivendo um período de crise na área da saúde. Nós estamos vivendo um colapso na área da saúde, um colapso econômico, muitas famílias perdendo o emprego, outros perdendo entes queridos. Há um susto terrível, não apenas no Brasil, mas em uma escala mundial. O mundo está em pânico, o coração do povo está turbado. E a palavra que Jesus dá aos seus discípulos para esse período de luta é justamente esse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas também crede em mim. Esse é o pano de fundo, queridos, que o texto vai nos mostrar. Então, até mesmo um cristão mais consagrado passa por esse dilema. Como eu disse, é um sentimento primitivo, mas ele não é o original, porque quando Deus nos fez, ele não nos fez com um coração temeroso, turbado, mas o medo é um produto da queda e temos que lidar com ele durante a nossa vida aqui. Eu tenho que lidar com os meus medos, você que está aí tem que lidar com os seus medos. Nós superamos alguns, mas outros virão e ficaremos assustados. Nós vamos ver homens de Deus na Bíblia que estremeceram diante de situações, titubearam no primeiro momento, mas fortaleceram seus pés e olharam para o alto. Como Ageu disse, que no tempo de crise, em tempo de agonia, em tempo onde havia crise em todas as escalas, em todas as áreas, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Nosso coração se turba, nosso coração fica temeroso, mas nós temos que aprender a lidar. E é exatamente isso que Jesus faz. Por quê? Porque é importante que você lide com seus medos. Porque é importante que eu aprenda a lidar com os meus medos. Primeiro, porque o medo é capaz de tirar o talento e a coragem de um atleta. Uma outra coisa, o medo, ele seca a criatividade do artista. Ele turva a clareza, a percepção, a visão, o olhar de um líder. Esse mesmo medo leva um soldado para o fundo de uma trincheira. O medo nos paralisa,
O medo nos deixa estagnado. E o medo é um dos fatores pelos quais nós muitas vezes passamos que atrapalha de nos tornarmos a pessoa que Deus quer nos usar. Por isso, antes de Jesus morrer, porque depois ele não poderia dizer, antes dele partir, na véspera da sua morte, Jesus reúne eles e então fala para eles que quando saísse, eles temeriam, os seus corações ficavam turbados em solidão, num clima de tensão e de angústia profunda. Quantas vezes nós nos encontramos, irmãos, diante de dilemas, diante de dificuldade, diante de gigantes, que a nossa própria perspectiva não consegue ver saída? Quantas vezes eu passo por um momento em que digo, Deus, não vejo saída, eu não vejo como isso mudar. Quantas vezes você está na sua crise, na sua luta, na sua angústia e você não vê resposta? E é exatamente quando você não vê o Senhor perto de você. E era isso que Jesus estava dizendo. Quando você não percebe a presença de Deus perto de você, ainda assim você pode superar os seus medos. Então, queridos, Jesus vai exatamente falando isso quando ele comunica a sua partida, deixando seus discípulos em um turbilhão de emoções. Ele não consegue imaginar suas vidas e futuro sem Jesus. Ele não consegue ter perspectiva de seguir em frente sem Jesus. Então, o chão deles cairiam. Mas a estrutura ainda é Cristo na minha vida e ainda é Cristo na sua vida. Por esse motivo, Jesus confronta os medos dos seus discípulos com 4 verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui. Ou seja, essas verdades práticas que nos ajudam a vencer qualquer tipo de medo. E aí então, antes de Jesus partir, para que eles aguentassem o tranco, o rojão, as lutas que viriam contra ele, as perseguições que seriam intensificadas, as mortes, os martírios, as injúrias que eles sofriam, a rejeição que eles iriam sofrer, era necessário que eles não temessem. As lutas vêm, mas queridos, nós não podemos perder a nossa coragem no Senhor. E o que fazer para superar os nossos medos? A primeira realidade que Jesus nos ensina é o seguinte: nós podemos ser inadequados, despreparados para a vida, mas o Espírito Santo de Deus nos torna capazes e corajosos. Veja o versículo 25 e 26, o que nos diz. Diz assim a palavra do Senhor: isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Portanto, meus irmãos, como eu posso superar os medos? Como eu posso superar os temores do meu coração, as turbulências que a vida se encarrega de colocar, de nos deixar paralisado muitas vezes, de vir e mexer com toda a nossa estrutura, ao ponto de muitas vezes nos levar ao chão e nos fazer tentar parar. Primeira coisa que eu tenho que crer, que você precisa entender, é que, queridos, você pode ser inadequado, você pode estar despreparado, você pode ser fraco, incapaz, mas Deus nos deu o seu Espírito, e esse Espírito que Ele nos deu nos torna corajosos e nos torna capazes. Ele nos capacita para a peleja. Então, quando eu entendo que a minha fonte é Deus, resumindo esse ponto, creia e reconheça a fonte do teu poder. Muitas vezes nós ficamos temerosos, nós ficamos com o coração turbado em turbilhões de emoções que nos atropelam, que roubam nossa alegria, que minam a nossa força e que nos suga e que muitas vezes nos põe para baixo, depressivo, angustiados, queridos. É porque muitas vezes olhamos a resposta a partir de nós, mas precisamos aprender a olhar na perspectiva de que, como Cristo queria que os discípulos olhassem. Eles eram inapropriados, eles eram impotentes, eles eram incapazes, mas o poder de Deus aperfeiçoa a nossa fraqueza. O poder de Deus nos torna forte. Deus é a fonte da tua força. Deus é a fonte do teu poder. Então o que Jesus está dizendo? Olha, eu não estarei aqui, mas eu vou enviar um Consolador. E é interessante que a palavra traduzida para Consolador,
A palavra é parakletos, no grego, no texto original, parakletos, e é traduzida por consolador. E ela pode ser traduzida por advogado ou por encorajador. Advogado é aquela pessoa que está ao nosso lado. Eu falando desse texto, eu lembro quase, se eu não me engano, foi a última mensagem que eu falei em Pedro, que parece um pouco com essa mensagem. Quando fala da paz de Cristo, quando fala do poder do Espírito Santo, em que fomos selados. Então, olha só, Jesus não estaria, eles não viriam mais Jesus e não teria mais aquela oportunidade de ter um ensino face a face com Jesus. Agora seria por fé. Eles precisavam crer que o Espírito habitava nele e que o mesmo Jesus que esteve com ele agora estava dentro dele, dando-lhes poder e força na caminhada. Então, como nós podemos vencer o medo? Saiba que a fonte do poder da tua vitória e que vai fazer você ficar de pé não é você, não é a sua capacidade de influência, não é a sua capacidade de oratória, não é a sua capacidade, queridos, de se relacionar com ninguém. Não são os recursos que você possa ter. A fonte de todo poder é Deus na tua vida. Então, quando eu entendo, ainda que eu esteja em angústia, ainda que eu esteja vivendo tribulação, ainda, queridos, que eu esteja a ponto de perder a minha esperança, eu tenho que olhar para dentro de mim e crer na promessa de Cristo. Cristo, eu não estou vendo nos meus olhos, olho a olho, mas Ele está em mim e Ele está em você. Então, podemos ser inadequados, é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Ainda que vocês não se sintam preparados, vocês terão a presença do Consolador. Um advogado que vai advogar por você. Nas causas difíceis, Ele estará do seu lado, dando-lhes resposta. Uma outra tradução para Paracletos, além de Consolador e advogado, é encorajador. Às vezes as pessoas não têm palavras para nos encorajar. Diante de fatos, nós ficamos, queridos, abismados, sem palavras e assombrados, e olhamos para a pessoa e dizem assim, num caso, por exemplo, de luto, nós não encontramos palavras para dizer a ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem a palavra adequada. E quando nós estamos em crise, quando nós estamos em situações adversas, que estamos jogados no chão, queridos, que o diabo vem dizer que somos fracassados e que não vamos vencer e que essa luta não vai passar. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade, que Deus nos deu e que habita dentro de mim, que habita dentro de você, ele nos lembra a palavra de Deus. Então, quando nós estamos caídos, o Senhor diz, a alegria do Senhor é a sua força. Então, quando nós pensamos que Deus não nos ama, o Espírito vem nos consolando, dizendo que Deus nos amou de tal maneira que se revelou em Cristo Jesus por mim e por você. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele ainda assim nos deu o seu melhor, que é Cristo Jesus. Então o Espírito de Deus, Ele é o encorajador. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está nos encorajando através do seu Espírito e da sua palavra, porque nós estamos olhando as pessoas e estamos reclamando que ninguém veio nos trazer uma palavra, ou que ninguém veio orar por nós, enfim. Mas independente disso, ainda que as pessoas não estejam trazendo uma palavra de encorajamento para você, ou talvez não esteja orando para você que você não sabe, ou que eu também não saiba, você tem um encorajador dentro de você, que é o próprio Deus, que te encoraja na luta, dizendo, vamos meu filho, não pare, continue andando, não tenha medo, eu estou contigo. Amém? Nosso Deus é o Deus que está presente, é o Deus que está conosco. É esse Deus presente que está com você na cova dos leões, é o mesmo Deus que está na fornalha ardente, é o mesmo Deus que caminhou 40 anos com o povo no deserto, é o mesmo Deus que esteve com seus servos nas horas mais difíceis, nas horas mais cruéis da vida, fortalecendo e dizendo, eu sou contigo, ainda que ande pelas águas, você não afundará. Ainda que passe pelo fogo, não se queimará, porque eu sou contigo. Foi o mesmo Deus que disse a Josué, quando lhe confiou uma missão difícil, disse, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Deus é com você, meu irmão. Deus é comigo. Eu sei que tem momentos que parece que nós fomos abandonados por Deus. Tenho vivido momentos que parece que Deus esqueceu de mim. A sensação é tão nítida, mas eu preciso crer, porque a Bíblia diz que o justo não anda por vista. O justo não anda por sentimentalismo. Ele anda pelo que ele crê, por fé. E fé na sua palavra. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, a palavra de Deus diz que Deus é comigo. E Deus é com você. Essa é a maneira, então, que Jesus ensina aos seus discípulos para que não tema.
e que supere os seus medos. Nós temos medos, é um sentimento comum de toda a sociedade. Quem não tem medo? Mas como superar o medo? Nós não podemos viver. O medo vem ao primeiro momento, mas ele precisa ser vencido, porque senão ele te paralisa. Deus não nos usa com toda a potencialidade que Ele quer nos usar. Então o medo é um empecilho. O medo é uma porta que Satanás se aproveita para escravizar pessoas. Portanto, Jesus está ensinando os discípulos para que eles não tivessem um coração turbado. O que Jesus está dizendo é: olha, eu não vim dizer que você, para não ter medo, vocês não terão luta. Não é isso. Ele veio avisar que eles teriam situações difíceis, por isso seus corações poderiam ficar turbados. Não se turbe o vosso coração. Quando ele diz isso, não se turbe o vosso coração, é porque ele estava dizendo que dias maus viriam sobre eles. Então dias maus virão sobre nós. Mas qual é o segredo para não turbar o nosso coração? É saber que, embora sejamos impotentes, sejamos inadequados, o Espírito de Deus habita em você. Reconheça, portanto, a fonte do poder que é Deus na sua vida. Olha só, a ideia também de Paracleto é de um treinador. E em tempos modernos, traz a ideia de um treinador correndo lado a lado com alguém dentro de uma corrida, dando-lhes conselhos, correções, esperança, conforto e levando a expectativa. Visualiza aí a ideia de um treinador preparando um atleta. Então, uma outra palavra para paracleto é treinador. Então, em tempos modernos, a ideia quer significar de um treinador correndo lado a lado em uma corrida com aquela pessoa que está com ele, trazendo palavras de incentivo, encorajando: vai adiante, não pare, você consegue, e vai ao lado, correndo lado a lado. Então, queridos, essa é a promessa do Espírito conosco, é essa pessoa que corre conosco a nossa caminhada cristã, que está correndo com você. Quando você para, ele para. Quando você cai, ele te levanta. Quando você chora, ele chora com você. Mas ele também traz palavra de encorajamento. É esse Paracleto, é esse Deus. E a ideia de Paracleto é um ajudador, uma pessoa que ajuda outro em direção à excelência, a cumprir o objetivo da sua missão. Então, enquanto não cumprirmos a nossa missão, o Espírito de Deus estará com você, te acompanhando por todos os lados. Uma outra verdade que Jesus ensina aos seus discípulos nessa palavra é dizendo o seguinte: deixo-vos a minha paz, se contrapondo à paz do mundo. Porque a paz do mundo é uma paz passageira. Não que ela não seja uma paz, ou seja, não traga certa tranquilidade. Mas essa paz que o mundo se refere é apenas um intervalo de uma luta para outra. Então ela é pequena, e ela é passageira, e ela é limitada. Essa paz é simplesmente a ausência da guerra. Mas nós não vivemos uma vida com ausência de guerra. A nossa vida muitas vezes é mais luta do que paz, do que tranquilidade. A nossa caminhada muitas vezes é mais dolorosa do que refrescante. Então, quando ele diz, eu deixo-vos a minha paz, ele traz uma ideia muito nítida. Ele não está dizendo que não há mais paz em você e que você precisa buscar essa paz. Ele está dizendo que deixou, que já entregou essa paz aos seus discípulos. Ou seja, o que Cristo está dizendo para os seus discípulos quando diz, eu deixo-vos a minha paz? Porque sabia que quando ele passasse pelo fogo, quando eles passassem por crise, passassem por luta, os seus corações teriam a tendência, assim como o meu, o seu e de toda a humanidade, de estremecer. Quando estivermos dentro de uma tempestade, ficamos com medo. Por quê? O que Jesus está dizendo, eu deixo a minha paz, não a do mundo. Porque a do mundo, ela é limitada. Porque a paz que o mundo dá, ela não prevê o futuro. Ela não sabe quando isso vai acabar ou qual é o final da história. Mas a paz de Cristo é real. Como você pode tomar posse dessa fé? Pronto, é vivendo naquilo que Jesus já disse. O Evangelho já te garante vitória. O Evangelho já me garante vitória. Quando Deus está dizendo, Jesus está dizendo, deixo-vos a minha paz, não é a nossa paz. É a paz que ele já conquistou. Ele está dizendo, olha, olhe para mim, eu já sou vencedor,
E vocês também já são. Em forma prática, por exemplo, eu quero convidar você a pensar, por exemplo, você vai assistir os homens que gostam, uma partida de futebol e algumas mulheres que gostam. Imagine que você já gravou esse jogo antes de acontecer. Esse jogo de assistir com seus amigos. Esse jogo está gravado, mas só você conhece o final. Seus amigos não conhecem o final desse futebol, desse jogo, dessa partida. E ali você convida seus amigos para assistir essa partida de futebol. Você está ali tranquilo, você está assistindo. Seus amigos, no entanto, eles estão roendo unha, eles estão ansiosos. Quando o adversário ataca, eles suspiram, ficam ofegantes, porque eles não sabem o resultado. E você está tranquilo, porque você sabe o final. Você sabe que o final é vencedor, o seu time vai ganhar. Eles não sabem, porque até mesmo quando o adversário faz um gol, eles ficam assustados. Será que meu time vai perder? Enquanto você tem uma reação completamente adversa, uma reação completamente diferente, porque você já sabe o final do jogo. Você sabe que o seu time é vencedor. Então, quando vem as lutas, vem a dificuldade, você sabe que o final da sua história é vencedora. A Bíblia revela que o final dos crentes, o final daqueles que são fiéis a Deus, daqueles que glorificam a Deus, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, daqueles que abriram mão das suas vidas para servir a Deus, o final da igreja é vencer. Embora tenhamos ondas grandes aqui nessa terra, ventos fortes, como é descansar na paz de Cristo? É saber que tudo isso é passageiro e que seu final é vencedor. Por isso ele disse, eu deixo-vos a minha paz. Diferentemente daqueles amigos que estavam assistindo um futebol, que você já tinha gravado e já sabia o resultado. Então você estava tranquilo. O que eles precisavam para ter paz era só perguntar a você qual era o resultado. E você diria e eles ficariam tranquilos. O que Cristo quer? Qual é a paz? Como eu posso me apossar da paz de Cristo? É quando eu estiver com o coração em turbulência. Quando eu estiver com o coração tempestuoso, angustiante, triste, abatido. Que eu estou vendo a minha derrota. Que eu estou vendo a minha vida e a minha força se esvaindo. Quando eu olho e percebo que meu coração está tomado de angústia, que eu não tenho mais força para caminhar, eu não consigo ver o fim ainda. Porque eu sei que esse não é o fim que Deus deu para mim. Esse não é o fim que Deus deu a você. Não coloque ponto final aonde Deus pôs uma vírgula. Porque o teu final e o meu final não é um final de derrota. Isso não significa que não vamos morrer, mas é uma vitória garantida. E então descansamos na paz de Cristo. Trazendo um exemplo bíblico, qual é a paz que Cristo nos dá? É aquela do mesmo Jesus que estava no barco com seus discípulos, quando veio aquela tempestade que tomou o barco, que encheu de água, e os discípulos ficaram apavorados. Antes da tempestade, eles estavam tranquilos. Essa é a paz do mundo, a paz dos homens. Mas quando veio a tempestade, eles perderam a paz, é uma paz limitada. No entanto, Jesus estava em paz quando entrou no barco, e Jesus continuou em paz quando veio a tempestade. E a Bíblia diz que os discípulos estavam desesperados porque o barco ia afundar e eles iriam morrer. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Só dorme em meio à tempestade quem tem paz. A paz de Deus, a paz de Cristo. Jesus estava dormindo. E eles olham para Jesus e se incomodam com a paz de Cristo. O mundo se incomoda com a paz de Cristo em nós. Porque enquanto eles estão com medo dessa pandemia, nós estamos confiando de que Deus vai nos fazer passar vitorioso por isso. Nós temos paz. Essa paz não é ausência de guerra, é paz em meio à tribulação. Então, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus, com isso, estava dizendo, olhem para mim, porque descansem na minha paz. E eles ficaram turbados com os corações deles. Senhor, não se importa que perecemos? O Senhor está dormindo? Jesus se levantou e disse, homens, porque estão inquietos? Vento, acalma-te, cala-te, mar, aquieta-te. E veio grande bonança. Por que Jesus estava em paz? Porque ele sabia o final da história. Ele sabia que ele chegaria do outro lado. Porém, os discípulos não sabiam. Então, ter paz, a paz de Cristo é conhecer as Escrituras e saber todas as promessas que Deus tem para mim e para você. Essa é uma maneira, queridos, de superar o medo em meio à crise que vivemos, em meio às lutas que passamos.
Cristo já te deu essa paz. E essa paz consiste na palavra que ele proferiu. Passemos para o outro lado. Se ele disse, ele é Deus, que chegaríamos do outro lado, você chegará do outro lado. Eu chegarei do outro lado. No entanto, os discípulos não deram ouvido à sua palavra, não atinaram para a sua palavra. Na primeira tempestade, acharam que era o fim. Quantas vezes nós passamos por tempestades na nossa vida, num relacionamento, talvez você, num relacionamento conjugal, num relacionamento de irmãos, na área profissional, na área da saúde, na área ministerial, que a gente chega ao ponto de dizer, parece que não dá mais, acabou. Como eu já pensei, não é a primeira vez, como em outros momentos, faz parte das nossas vidas. Mas nós temos que seguir caminhando, andando de fé em fé, sabendo que Deus nos deu a paz. Por quê? É guerra por todos os lados, todo mundo tem luta, todo mundo tem crise. No entanto, Deus está com você e a sua paz é garantida, porque Ele já nos deu o final da história. Jesus dormiu em meio à tempestade, porque Ele sabia que chegava do outro lado. No entanto, os discípulos não atinaram para isso. Sabe por que nós ficamos turbados em meio às crises, pandemias, colapso econômico, colapso na área da saúde, crise em todos o sistema, em todas as áreas, institucional, enfim. Ficamos temerosos, mas porque nossos olhos estão postos nessa terra e olhamos para as nossas possibilidades. Mas eu convido você a descansar na paz de Cristo, porque ela é real e Ele já te deu. Basta você tomar posse. E como é isso? Embora eu esteja em luta, embora eu esteja em perseguição, embora eu esteja em adversidade, Deus é vencedor e eu venci porque Cristo venceu. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O verso 27 vai dizer exatamente isso. Diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, porque somos propícios a isso. Porém, confie em Deus e absolva a paz de Cristo. Descanse, mesmo que esteja na tempestade, porque Ele já venceu todas as tempestades para você. Nós iremos passar, mas o final já está sinalizado por Cristo. Terceira verdade que precisa ser posta em prática. E quando pomos em prática, nós administramos e superamos o medo diante das turbulências. Apossar-se da paz de Cristo tem a ver com perspectiva. Ora, quando Jesus falou que morreria, os discípulos pensaram que era o fim. Eles não entenderam que todas as coisas estavam na mão do seu Criador. Eles não conseguiram entender que as coisas estavam dentro do plano eterno de Deus. Por pior que as coisas pareçam ser, por pior que pareçam ser as circunstâncias, Deus está conosco e Ele tem o controle de todas as coisas. A vitória já está garantida. Observe o verso 21, ou 28 e 29. Diz assim, ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Versículo 29. Digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos creais. A paz de Cristo tem a ver com a sua perspectiva de visão. Olha só, se os discípulos entendessem que a morte de Cristo estava dentro do plano do Pai, do plano de Deus, eles não perderiam a esperança. Mas para eles, a morte de Cristo foi um acidente, foi algo que estava fora, como se Deus tivesse perdido o controle. Isso é o mesmo com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Quando nós passamos por lutas, por crise, por dificuldade, nós pensamos que as nossas lutas, as nossas crises, as nossas angústias, os nossos problemas saíram do controle de Deus. É um acidente na nossa vida e ficamos desesperados. Então, eu tenho que ter uma boa e uma nova expectativa. As minhas lutas, as minhas dificuldades, o momento que eu estou vivendo, o momento que você está vivendo na sua casa, seja na área de saúde, seja na área financeira, seja em qualquer área, o momento que você e eu estamos vivendo. Queridos,
está dentro do plano eterno do Pai. Essa luta, essa enfermidade, essa crise financeira, essa crise relacional, essa crise existencial, ministerial, não é para a morte, é para a glória de Deus. E o que causou medo nos discípulos? O que fez com que eles perdessem a esperança? Porque ele pensou que o evento da morte de Cristo fugiu do controle do Pai. Se eles tivessem olhado numa outra perspectiva, que tudo está no controle de Deus, o coração deles não temeria e eles não perderiam a esperança. Muitas vezes perdemos a nossa esperança porque não entendemos que todas as coisas que acontecem nessa vida está ainda assim dentro dos planos de Deus. Nada acontece fora dos planos de Deus. Em outro texto, em Romanos, vai dizer que todas as coisas acontecem que passamos para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a paz de Cristo tem a ver com a sua perspectiva de visão. Tem a ver com a minha perspectiva de visão. Olha que coisa interessante que o texto nos mostra. Um termo, são dois termos. Um termo que Jesus usa, que garante que tenha muito a ver com a minha perspectiva e com a tua perspectiva. Olha o que Jesus vai falar no verso 29, já no final do verso 29, diz assim: digo-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer. Jesus não fala se acontecer. O termo que Jesus usa é quando acontecer. Jesus não usa o termo se acontecer. O que isso significa? Significa que o plano de Deus não existe se. O plano de Deus existe quando. Então, meu irmão, se Jesus me tirar dessa, não existe. Se Jesus mudar sua história, não está no plano de Deus. Se Jesus restituir, não está no plano de Deus. A questão é quando. Significa que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, a falta de paz tem a ver com a falta de perspectiva. Uma visão distorcida das coisas. Comece a enxergar que tudo que você e eu passamos pela vida, ainda que seja por causa da nossa desobediência, ainda assim Deus não perdeu a mão, Deus não perdeu o controle. Quando eu tenho essa perspectiva, então, somente então, ainda que o medo venha, eu supero os medos das minhas crises, dos dilemas que vêm de fora e dos temores que vêm de dentro. Porque a questão não é se Deus vai fazer, a questão é quando Deus vai fazer. E quando significa que uma hora o meu Redentor, o seu Redentor, se levantará sobre mim e sobre você. E ele então nos trará a vitória. Amém? Portanto, queridos, a paz de Cristo tem a ver justamente com isso. E por último, removemos os nossos medos através da obediência. Sabe por que muitas vezes nós perdemos a confiança em Deus? Sabe por que muitas vezes nós ficamos temerosos a Deus? Porque nós somos infiéis a Ele. E porque somos infiéis, muitas vezes achamos que Deus não vai nos abençoar, não vai cuidar de nós. Muitas vezes os nossos medos estão ligados à nossa desobediência. Porque sabemos que a desobediência nos leva muitas vezes a uma vida de derrota, uma vida de frustração. E o medo nos frustra. E o medo vem nos frustrar. Sabe por quê? A causa muitas vezes da falta de paz e o medo toma conta do nosso coração, e o medo tem a ver com a desconfiança, é porque muitas vezes não estamos obedecendo. Quando não estamos obedecendo a Deus, sabemos que muitas vezes Deus não vai nos tirar dessa. E por isso nossos corações ficam temerosos. Então um outro meio pelo qual eu venço o medo é uma vida de obediência. A Bíblia diz que Jesus venceu, queridos, o inimigo, tanto o mundo quanto o diabo, pela obediência ao Pai. Nesse mesmo versículo, no final do versículo 30 e 31, ele vai dizer: eu fiz tudo o que o meu Pai determinou. Pela obediência, Jesus venceu os seus medos. Sabe por quê? Jesus estava diante da via dolorosa. Jesus estava diante do escárnio. Jesus estava diante das injúrias. Jesus estava diante do espancamento, da tortura, dos chicotes. Jesus estava diante da cruz, da lança que iria transpassar. Jesus estava diante dos seus amigos que iriam negá-los, dos seus amigos que iriam abandoná-lo, de Judas que iria com beijo traí-lo. E Judas estava possesso, viu?
Às vezes temos uma ideia de possessão quando a pessoa grita e cai no chão espumando. Judas, no entanto, não espumou. Judas, no entanto, não caiu, não gritou, não teve voz mudada. Ele estava possesso. E ele manifestou o seu estado de possessão com um beijo, traindo Jesus. Porque Jesus olha para ele e diz assim, o texto vai nos dizer que Satanás entrou no coração de Judas. E ele não pulou, ele não gritou, ele não fez absolutamente nada. Ele deu um beijo em Jesus e o traiu com um beijo. Então, queridos, Jesus estava diante de tudo isso. Mas como Jesus manteve a paz? Ele manteve a paz por causa da obediência. Ainda que seja dolorido, vale a pena obedecer ao Pai. E eu farei por obediência. E a obediência deu força a Jesus. A obediência levou Jesus até o final e ele cumpriu a missão. Tenha uma vida de obediência a Deus. A obediência vai gerar confiança. Pense duas coisas. Confiar é uma coisa e confiança é outra coisa. Confiar é uma decisão que você decide crer na palavra de Deus e colocar como base da sua vida. Mas confiança é um sentimento que você desenvolve a partir de um relacionamento. Na prática da palavra, você vai tendo experiência com Deus e cada dia mais essa confiança em Deus vai crescendo, até se tornar gigante, de tal maneira que não haja mais espaço para o medo na sua vida. Então, quer vencer o medo? Viva uma vida de obediência à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos sustente, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorizem. Como vencer os medos? Então, para concluir, 4 verdades que Jesus nos ensina, mas elas têm que ser postas em prática. Podemos ser inadequados, mas o Espírito de Deus nos torna capazes e corajosos. Lembre-se que você tem o Espírito Santo e reconheça a fonte do seu poder. Segunda verdade, para concluir, a paz de Cristo já está em nós. Temos apenas que nos apossar. Como eu me aposso dessa paz? É crendo que Ele já venceu e o meu final e o seu final e o final da igreja é final de vitória. Terceiro, a posse da paz de Cristo. Apossar-se da paz de Cristo tem a ver com nova perspectiva. Perspectiva de visão. Não é se Deus vai fazer. Tire esse se. O termo que Jesus usa é quando Jesus fazer. Uma hora Ele vai fazer na minha vida. Uma hora o teu milagre chegará. Uma hora o meu milagre chegará. E quando temos essa perspectiva, não do se, mas quando, então nós descansamos e temos paz em meio à guerra. E por último, remova o seu medo através de uma vida de obediência. Quando nós estamos em obediência ao Pai, quando nós estamos em obediência a Deus e passamos por luta, por dificuldade, nós ficamos tranquilos, porque estamos passando por obediência. Nós passamos com alegria, porque estamos passando por obediência. Nós passamos, queridos, com força, nós passamos com paz na alma, porque estamos dentro da vontade de Deus. Agora, a coisa pior é passarmos por luta, porque estamos vivendo uma vida de desobediência a Deus. Aí nós não dormimos, aí não temos paz. E um dos fatores da depressão, porque existem vários motivos para levar uma pessoa à depressão. Questões emocionais, questões espirituais e questões fisiológicas. Não existe apenas uma origem da depressão. Existem outras origens, emocionais, espirituais também. Quando nós estamos mal com Deus, nós podemos nos deprimir. E quando nós temos algum distúrbio fisiológico, o corpo deixa de produzir alguma coisa. Então, nesse aspecto, quando nós estamos em rebeldia a Deus, em desobediência, nós podemos cair em depressão, porque sabemos que estamos ali por causa do nosso pecado, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa rebeldia. Como Jonas. Jonas se deprimiu, não foi uma questão emocional e não foi fisiológica, foi uma questão espiritual. Ele desobedeceu a Deus, ele foi para outro lugar e a vida dele perdeu o sentido. Ele ficou dentro de um porão e pediu a morte, pediu que jogassem no mar. Por quê? Quando rompemos com Deus, nós temos problema com o próximo e nós temos problema com nós mesmos. Então, uma vida de obediência faz com que nós superamos
os nossos medos e temores. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar abençoando a sua vida. Pai, mais uma vez, obrigado por esse dia, por esse culto. Entregamos tudo isso diante do Senhor. Receba nosso louvor, nossa gratidão e a nossa adoração. Ó Deus, agora estende as tuas mãos sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que nos ouve, de cada família que está aí. Ó Deus, alguns estão temerosos por causa de um procedimento médico, outros por causa das finanças, outros, Senhor, porque não tem visto resposta do Senhor, é como se o céu estivesse fechado. Ó Deus, tem olhado para os montes, não tem visto socorro ainda. São tantas as questões que nos levam a temer, mas o Senhor também nos dá coisas consistentes, princípios e valores consistentes para vencermos o medo. Ajuda-nos a vencer. Aplica essas verdades nos corações. Faz-nos lembrar que temos um Espírito, a fonte de todo poder habita em nós. Temos um encorajador conosco. Ó Deus, temos um consolador conosco. A paz já habita em nós. O Senhor já nos deu, é nossa e o mundo não pode tirar. Nosso coração não pode turbar, porque sabemos o final da nossa história. Venceremos. O Senhor deitou e dormiu, porque sabia que chegaria. O Senhor sabia o final daquela viagem no barco. Os discípulos não sabiam. Deus fica turbado e com o coração temeroso aqueles que não sabem o final da sua história. Nós sabemos o final da nossa história. E é uma história vitoriosa e linda com o Senhor. Deus, faz-nos ter paz no coração, porque a vitória já é garantida por nós. É uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva. E dá-nos corações obedientes para obedecer a tua palavra. E aí dormiremos em paz, mesmo em meio a dias tempestuosos, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa cada casa, cada família. Entra nas lutas, nas dificuldades, cura os enfermos, opera um milagre, põe a mão, salva as familiares, abençoa a área financeira. Ó Deus, aqueles que estão temerosos em perder o seu emprego, em desestabilizar a sua finança, põe a tua mão, em nome de Jesus. Eu oro agradecendo. Agora, irmãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora e restauradora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Consolador, Paracletos de Deus, estejam sobre todos vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.